Glória a Deus, muito boa tarde a todos, em nome de Jesus. Estou aqui para trazer uma palavra para a vida de todos e que Deus fale com você nesse momento, nessa tarde gloriosa. Estamos aqui, uma tarde linda, dia 15 do mês de junho, e que Deus te abençoe, que Deus te guarde e faça resplandecer o rosto sobre ti e lhe dê a paz. A palavra que eu quero meditar contigo hoje tem como tema forte: a culpa é de Deus. Você vai entender. Já quero desejar uma boa tarde para todos que entrarem nesta live. E logo mais às 20 horas estaremos fazendo uma live aí, eu juntamente com o pastor Claudio Oni, pastor, teólogo, homem de Deus, um grande amigo que eu conheço há 20 anos, onde tive o privilégio de estudar junto com ele. Estudamos juntos teologia, os nossos primeiros cursos de teologia nós fizemos juntos, e de lá para cá Deus tem nos levantado e cada um seguiu o seu rumo, e aprove ao Senhor que no dia de hoje venhamos nos encontrar para trazer uma palavra forte às 20 horas com o tema A Igreja de Atos e a Igreja de hoje. Vai ser forte. Mas eu quero meditar com você nessa tarde uma palavra que tem como tema a culpa é de Deus. E eu quero que você entenda esse tema que nós vamos ler ali em livro do Gênesis capítulo 3. Eu quero ler aqui para você no nome de Jesus. A paz do Senhor para todos, Deus abençoe. Livro do Gênesis capítulo 3, eu quero ler para ti aqui. Eu quero começar a ler a partir do versículo de número 8. Diz assim: E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Eu ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estavas nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu ordenei que não comeste? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Veja bem aqui já nesse texto. Olha o tema: a culpa é de Deus. Vem comigo. Deus fez tudo nessa terra. A Bíblia vai dizer que Deus fez o jardim do Éden, fez tudo do bom e do melhor, e presenteou, coroou o jardim com a criação do homem. O homem é a coroação do jardim. E a Bíblia vai dizer então que o homem não se sentia bem, porque lhe faltava algo que viesse acrescentar na vida dele. Então, Deus, vendo a necessidade do homem, Deus formou a mulher da costela do homem. Só que Deus tinha dado uma ordem para que não se comesse do fruto que havia no meio do jardim, que no dia que eles comessem, eles morreriam. Deus estipulou um limite. Deus falou para não comerem deste fruto. Mas a Bíblia vai dizer que a mulher, ela estava passeando pelo jardim e a serpente a convenceu para que ela comesse do fruto. E a mulher, ainda discutindo com a serpente, num diálogo, numa conversa, disse: não posso comer desse fruto, porque Deus falou que não podemos comer porque iremos morrer. A serpente disse: vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês vão ficar igual Deus. Vocês não vão morrer. Então a mulher comeu do fruto, e a mulher leva do fruto para que o homem também venha comer. E o homem come do fruto. Ambos comem do fruto. E dizem que eles pecaram. Só que agora Deus vem visitar o homem como fazia todos os dias. E a Bíblia vai dizer que Deus visitava o homem todos os dias na viração do dia. E Deus vem chegando. E Deus procura o homem, mas o homem não estava no lugar de encontro. Porque o pecado faz com que nós não venhamos buscar a Deus. Faz com que nós venhamos nos afastar de Deus. O pecado faz que nós nunca venhamos estar no lugar certo. Pelo contrário, venhamos caminhar em caminhos tortuosos.
em caminhos distantes dos caminhos de Deus. Veja, Deus tinha marcado o encontro, o homem sabia onde era para encontrar com Deus, só que ele não estava. E um compromisso que ele tinha todos os dias com Deus. E ele não vai ter com Deus. A Bíblia vai dizer que Deus então pergunta para o homem: Adão, onde você está, Adão? Que você não está aqui no nosso ponto de encontro, do nosso dia a dia, onde nós paramos aqui para conversar, aonde eu venho todos os dias te visitar, Adão, para ter uma conversa, ter um diálogo, para poder falar contigo. Adão estava escondido entre as árvores, no meio do jardim. Porque o pecado também faz com que nós venhamos nos esconder. O pecado faz com que nós venhamos ter vergonha de nós mesmos. E Deus pergunta: onde estás? Ele diz: ah, Senhor, eu ouvi a tua voz, mas eu me escondi, porque estavas nu. Quando, veja bem o texto, quando Adão diz estavas nu, quer dizer que ele já não está mais aqui nu. Quer dizer que ele já tinha procurado um meio, uma forma, um jeito, como muitos fazem, para encobrir o seu pecado, para encobrir a sua nudez, para encobrir a sua vergonha. Veja, o homem já tentou dar um jeitinho. Opa, errei, pequei, falhei, mas eu vou dar um jeitinho aqui. Eu vou amenizar a situação e vai continuar a minha vida, vai continuar a mesma coisa, mas as coisas diante de Deus são nuas e patentes. Nada passa escondido aos olhos do Senhor. Então nós já podemos ver aqui que o homem tentou dar um jeitinho. Pegou ali de umas folhas de figueira, encobriu o seu corpo, encobriu o corpo da mulher. Como que diz? Vamos dar um jeitinho. Nós já erramos, nós já pecamos, nós já falhamos, agora o negócio já complicou para o nosso lado, então nós já não temos mais o que fazer, mas vamos tentar amenizar a situação. O pecado já está aí. Veja, o homem poderia muito bem, juntamente com a sua mulher, dizer assim: olha, nós erramos, então vamos ter com Deus. Vamos aguardar a Deus no lugar onde Deus sempre nos encontra todos os dias. Ainda que nós venhamos estar envergonhados pelo erro, pela falha, pelo pecado, ainda que nós venhamos saber a sentença, que é uma sentença de morte, como Deus falou, mas nós vamos ter com Deus. Nós vamos nos apresentar a Deus, nós não vamos nos esconder de Deus. Não, o homem não fez isso. Pelo contrário, o homem se escondeu de Deus. Procurou amenizar a sua situação. Procurou ele mesmo corrigir o seu erro. Procurou ele mesmo encobrir a sua vergonha e o seu pecado. Procurou ele mesmo resolver a sua situação. Enquanto era para Deus, era para procurar a Deus, era para justificar com Deus, era para pedir perdão para Deus. O homem não fez isso. E Deus vem, porque o compromisso que Deus tem conosco, que Deus sempre continua, Deus não quebra compromisso. Nós sim quebramos os nossos compromissos com Deus, mas Deus continua comprometido conosco. E a Bíblia vai dizer que Deus pergunta: ei, aonde tu estás? O que tu está fazendo? Por que não me responde? Por que não está no lugar combinado? E o homem diz: eu estou em pecado, eu estou em falha. Deus fala: mas como assim? Como descobriu que você está nu? Como é que foi? Explica para mim a situação. Explica para mim a história. Eu quero entender, eu quero compreender. Sabe o que o homem diz? O homem diz: estou sim. Mas veja, foi a mulher, esta mulher que o Senhor me deu, foi ela que fez com que eu pecasse. Foi ela. Não é culpa minha, não. A culpa é sua, Deus. A culpa é do Senhor, que me fez essa mulher. E essa mulher aqui foi ela. Foi ela mesma, Deus. Foi ela que fez que eu pecasse. Então, o problema não é meu. O problema é o Senhor. Foi o Senhor que me trouxe esse problema. Foi o Senhor que fez com que eu pecasse. A culpa é de Deus.
Veja bem, irmãos, aqui no texto sagrado, para você entender. O homem agora culpa Deus de algo que ele mesmo tem feito. O homem culpa Deus agora do seu pecado, do seu erro, do seu engano. Não querendo reconhecer que falhou. Não querendo reconhecer do seu pecado. Querendo justificar os seus erros. Querendo justificar a sua falha. Ei, entenda bem. No nome santo de Jesus Cristo. Todos nós estamos sujeitos a erros. Todos nós estamos sujeitos a falhas, sim, é bem verdade. Mas entenda bem, que venhamos assumir as nossas culpas. Que venhamos assumir as nossas falhas. E que nós não venhamos culpar a Deus dos nossos próprios erros. Das nossas próprias maneiras de viver. Das nossas falhas e imperfeições, dos nossos tombos, das nossas caídas. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós temos liberdade para decidirmos o que queremos para a nossa vida. Mas uma coisa é bem certa, nós não podemos, porque falhamos, porque erramos, deportar ou levar a culpa a Deus de algo que Deus não tem culpa. Deus não tem culpa de nada. E por muitas vezes nós cometemos esses mesmos erros. Nós cometemos essas mesmas falhas. Primeiro porque não queremos reconhecer. Não queremos reconhecer que fomos avisados. Deus sempre nos avisa antes. Não existe aquela coisa de pessoa dizer assim, mas se alguém tivesse me falado, se Deus tivesse falado comigo, se Deus tivesse me orientado, eu não teria cometido isso, não teria acontecido isso comigo, isso, aquilo, outro. Não, meu irmão, não existe isso. Deus sempre nos avisa primeiro. Deus sempre se antecipa. Deus sempre vem falar algo conosco para que nós venhamos nos despertar, venhamos acordar e venhamos entender. Mas nós que muitas vezes passamos despercebidos, ou não damos atenção, ou não procuramos nem dar ouvidos, e as coisas acontecem conosco. Mas uma coisa é certa, Deus sempre nos avisa primeiro. Nós estamos vendo aqui o homem culpando a Deus de algo que Deus não tinha culpa. Como que algo que Deus deu para ele para benefício do homem mesmo, fosse prejudicial a ele, que prejudicou a ele. E quantas vezes nós fazemos isso? Senhor, olha só, Deus, foi esse carro que Deus me deu, esse carro quebrou, só me deu problema. Esta casa, esse trabalho. A gente coloca a culpa em Deus de coisas que Deus entregou para nós para benefício nosso. Mas por erros nossos mesmo, erros que nós mesmos cometemos, nós culpamos a Deus. E não queremos assumir as nossas falhas. Não queremos assumir os nossos erros. Não queremos entender que o erro está em nós. E Deus continua sendo o mesmo. Veja, Deus estava no lugar marcado. Um lugar marcado, um ponto de encontro. Que ambos se reuniam todos os dias, na viração do dia, para uma conversa, para um diálogo, para um tempo. Um tempo de comunhão, de união entre Deus e o homem. Deus sabia. Deus sabia. Deus sabia que o homem tinha errado, tinha falhado? Sabia. Mas Deus, mesmo assim, o compromisso que Deus tinha com o homem, Deus se apresentou. Deus estava dando para o homem a oportunidade dele reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha e se acertar diante de Deus. De dizer, Senhor, realmente eu falhei, realmente eu pequei, mas Senhor, me dá uma oportunidade para mim então. Senhor, olha, realmente, eu estou me sentindo um nada. O Senhor me dá uma chance? O Senhor me dá essa oportunidade para mim? Não. Diz que um homem tentou resolver ele mesmo os seus problemas. Às vezes, sabe o que acontece conosco? Nós lemos um texto e às vezes nós passamos despercebido. Veja aqui no texto. Diz que quando Deus pergunta para o homem, Deus diz assim, ei, Adão, onde tu estás? Ou seja, Adão, onde tu estás? Adão poderia dizer, Senhor, eu estou no pecado. Eu estou no erro. Eu estou no engano, Senhor. Eu estou aqui, prostrado diante de uma situação que eu mesmo cometi. Eu mesmo fiz com as minhas próprias mãos, Senhor. Falou, Senhor,
eu não estou aí, sabe por quê? Porque eu estavas nu. Estavas quer dizer que não está mais. Na linguagem portuguesa, o estavas é porque é passado. É passado, já não está mais. O estar, você fala, Senhor, eu me escondi porque eu estou nu. Aí sim, estavas nu. Quando ele diz estavas nu, é porque ele mesmo tentou resolver o problema dele. Ele mesmo procurou dar um jeitinho para aquela situação. E esquecendo que já estava errado. E a oportunidade era de se acertar com Deus. Mesmo nu. Apresentar as vergonhas. Ué, foi Deus que o fez? Deus conhecia o homem mais do que ele mesmo. Deus que fez o homem com as suas próprias mãos. Deus sabia da nudez do homem? Sabia. Sabia sim. E no lugar do homem se apresentar, não. Ele se esconde e tenta dar um jeitinho para a situação. E depois de dar um jeitinho para a situação, no lugar de se apresentar a Deus, culpa a Deus do erro, do pecado e do engano. Olha só as coisas. Quantas dessas coisas nós, trazendo para os nossos dias de hoje, nós não cometemos? Quantas dessas coisas nós não fazemos da mesma forma, meu irmão, minha irmã? Quantas dessas coisas? No lugar de nós ir se encontrar com Deus e resolver com Deus, a gente se esconde. No lugar da gente apresentar a Deus, não, nós tentamos dar um jeito nós mesmos. Aquele tal do jeitinho brasileiro, aquele jeitinho humano, para resolver uma situação, e a situação não resolve, continua de mal a pior. E nós temos a oportunidade, Deus estava dando oportunidade para o homem reconhecer o seu erro. Deus se apresentou e dando oportunidade ao homem dizer, onde você está? O homem podia dizer, estou em pecado, Deus. Deus ia falar, eu sei. Mas e agora, como é que faz? O homem poderia dizer, Deus, o Senhor me perdoa, eu falhei. Eu sei que o Senhor estipulou um limite e eu passei do limite. Desculpa. Desculpa, tentou arrumar o jeito. E o pior, agora ele culpa a Deus. A mulher que tu me deste, a mulher que tu me formaste com companheira, foi ela que fez eu pecar. Ou seja, Deus, o problema não é eu, o problema começou de ti. Desde o dia que formou essa mulher, que essa mulher chegou do meu lado, desde o dia que trouxe isso para mim, não foi bênção para mim. Olha só, se não fosse essa mulher, eu não teria pecado. Se não fosse isso que o Senhor me entregou, eu não teria errado. Veja o absurdo que nós cometemos quando nós estamos em pecado e nós não queremos reconhecer os nossos erros. Não queremos reconhecer as nossas falhas. Não queremos reconhecer que falhamos, erramos e precisamos ter com Deus e pedir perdão e se acertar com Ele. Não. É mais fácil se esconder. É mais fácil arrumar desculpas. E é mais fácil culpar alguém que não tem nada a ver com a situação. Como o homem estava fazendo aqui. Deus, a culpa não é minha. A culpa é tua. Olha que absurdo. A culpa é de Deus. A culpa é de Deus. O que eu quero dizer com isso? Será que o que você está passando hoje, você está vivendo hoje, essa diversidade, esse problema que você não aguenta mais, será que esse problema, a culpa não é sua mesmo? Por ter não buscado a Deus, não ter se orientado de Deus, não ter procurado se acertar com Deus, não ter procurado se apresentar a Deus, buscar a direção dele. Agora errou, você está ainda tentando dar um jeitinho, você ainda está tentando arrumar dos seus meios, das suas formas, daquele jeitinho, eu vou tentar fazer assim. Mas se eu fazer desse jeito, eu vou amenizar a situação vai ficar um pouquinho amena. Não, ei, se apresente a Deus, fale com o Senhor. Reconheça que você errou, reconheça que você é falho, reconheça que você ultrapassou o limite que Deus estipulou para você. Faça isso. Deus está pronto para se apresentar a ti e para que você venha ter essa conversa com Ele. Não protele mais. Pare de continuar dando desculpas para a situação que você está vivendo. Para a situação que você está vivendo dentro da sua casa, dentro da sua família, na parentela, no seu trabalho, na sua vida física, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Pare de desculpas.
pare de se justificar. Reconheça que sem Deus você não é nada. Reconheça que você precisa se acertar com Deus. E Deus está pronto para te atender e amenizar isto. O homem fez isso. Não, a culpa, minha, não é. A culpa é tua, Deus. Porque eu não pedi, o Senhor me deu. Me deu a mulher, tá vendo? A culpa é tua, Deus. Ei. Se o homem, olha só, entenda uma coisa. Se Deus não tivesse feito a mulher, entenda bem, se Deus não tivesse feito a mulher, o homem ia pecar do mesmo jeito. Poderia ter sido até pior. Entenda. A culpa não estava também na mulher, porque veja só, se nós formos ver o texto lá em Gênesis capítulo 3, do 8 em diante, nós vamos ver que o homem ele não reconhece o erro, ele coloca a culpa na mulher e Deus, praticamente. E a mulher culpa quem? A serpente. É um passando a culpa para o outro, ninguém querendo assumir a sua responsabilidade do seu erro. Nos dias de hoje não é diferente, nós vemos as pessoas sempre externando, colocando sempre a culpa nos outros, dos seus erros, dos seus desacertos, das suas mazelas da vida. Mas não são poucas que estão prontas para reconhecer e dizer, epa, peraí, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar de ficar dando desculpas. Eu tenho que parar de me auto-justificar. E outra, eu tenho que parar de culpar as outras pessoas que não tem nada a ver com o que eu estou passando. A culpa de tudo isso que eu estou vivendo é minha. Somente minha e de mais ninguém. Então eu vou acertar, começando comigo. E tem muitas pessoas que elas querem acertar a vida dos outros e esquecem de acertar a sua própria vida. E coloca que a culpa está nos outros do que ela está vivendo. Isso vale para o casamento, isso vale para a família, isso vale para a vida profissional, isso vale para o ministério, isso vale praticamente por todas as áreas que vivemos. Paremos de desculpas, paremos de colocar culpas nos outros dos nossos próprios erros. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, no versículo 10, não há um justo, nenhum sequer. Então pare de se justificar. Pare de se auto-justificar dos seus erros. E no capítulo 3 de Romanos, no versículo 23 ainda diz, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quando diz todos, todos cometem erros, mas também todos podem pedir para Deus perdão e uma outra oportunidade. O pecado faz com que nós venhamos nos afastar de Deus. Mas não é por causa que o pecado acontece na nossa vida que nós venhamos nos esconder e venhamos nos afundar. É a oportunidade de se acertar com Deus. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei, não deixe que esse mal que entrou na sua vida, esse pecado que entrou na sua vida, venha acabar com a sua vida. Venha te levar para a morte espiritual e até mesmo para a morte física. Se desperte, acorde, tome uma posição, se desprenda, se levante, vai se encontrar com Deus, vai ter um encontro com Deus, vai apresentar a Deus as suas falhas. Para de querer arrumar aí essa bagunça que você sabe que você não vai conseguir. Para de querer dar um jeitinho, querer encobrir algo que não tem como encobrir mais. Vai encobrir, mas lá continua o problema. Para de empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Se acerta, se resolva com Deus. Deus está dando a oportunidade hoje, nessa tarde, de sermos pessoas melhores e de nos arrependermos de coisas que nós temos feito e nós culpamos tanta gente e por muitas vezes até mesmo o próprio Deus das coisas que acontecem conosco. Não faça isso. Hoje você tem a oportunidade de você ser melhor. Hoje Deus está dando a oportunidade de você se acertar com Ele. Então faça isso em nome de Jesus. Esta é a palavra rápida que eu quero deixar para você nessa tarde. Porque às 20 horas nós estaremos hoje com o tema
muito forte. Nós estaremos falando sobre a igreja de Atos dos Apóstolos e a igreja de hoje. Aonde que a igreja errou, aonde que a igreja se perdeu, aonde que a igreja perdeu o foco. A igreja de Atos era uma igreja de oração, a igreja de hoje ora. A igreja de hoje persevera na doutrina da oração, da palavra de Deus, tem ensinamento, tem busca, tem entrega, tem renúncia, tem a excelência de dons, tem sinais. O que aconteceu com a igreja de hoje? A igreja de Atos dos Apóstolos, a mensagem era Cristo, era cristocêntrica. O que é hoje? O que se prega hoje? Às 20 horas nós iremos falar sobre isso. Mas eu quero orar por ti nesse momento. Eu quero apresentar a sua vida a Deus agora. Oremos ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por esse momento, por esses minutos que nós passamos juntos com esta palavra. Eu sei, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor falou com alguém nessa tarde. Por esses poucos minutos, alguém foi tocado, alguém foi ministrado e alguém precisava desta palavra. Abençoe esta casa, abençoe esta família, este homem, essa mulher, esse jovem, essa criança. Muda esta situação. Senhor, mostre para essa pessoa que ainda há jeito, ainda há esperança, que ainda há saída, e a saída é o Senhor. Que ela possa retornar e voltar aos seus caminhos. Se ela não tem força, ó Deus, que o Senhor a levante nessa tarde com poder e graça, com a sua destra forte. Senhor, cura esta pessoa que está doente, doente do corpo, da alma e do espírito. Que ela venha sentir o teu toque, o teu agir, o teu manifestar. Assim, ó Deus, eu oro. Assim eu abençoo a cada vida, a cada alma e cada família, pelo nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Às 20 horas hoje, um tema forte. Eu vou estar juntamente com o pastor Claudioni. Claudioni Campos, grande homem de Deus, pastor, teólogo, pai de família, exemplo para os fiéis. Vai ser muito forte hoje. Eu convido você para logo mais estarmos juntos para essa palavra forte, a igreja de Atos, a igreja de hoje. Não perca, Deus vai falar com você, como falou nesse momento. Que Deus abençoe a todos aqui no nome de Jesus, que participaram, Daniele Souza, Fran Souza, Zilma, Zilmara, Zurá, todos esses irmãos que passaram por aqui, né? A pastora Fran, que também estava aqui também, olha só que bênção. Todos esses irmãos, que Deus abençoe no nome do Eterno. Eu estou orando por vocês. Copie o link, manda lá nas suas redes sociais e convide as pessoas para estarem logo mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto sobre ti e lhe dê a paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que não está condicionada a situações favoráveis, mas a paz que vem do trono do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, Deus abençoe. Um abraço. Shalom Aleichem. Até mais.